Cara, ser atleta é um desafio no cenário brasileiro. É muito importante você ser resiliente. Acho que você vai receber muitos nãos, você vai ter várias dificuldades. E a resiliência, ela é hoje uma chave importantíssima para que você tenha sucesso esportivo. Fala galera, hoje nosso Scrum é com o Julião, foi técnico da seleção brasileira, técnico de Jacareí, atleta de Jacareí, atleta de São José dos Campos e está aqui conosco hoje para contar um pouco da história dele. Obrigado, Júlio, por você ter vindo, cara. Boa, Luizão, valeu pelo convite. Para mim é uma oportunidade, mais uma vez, poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória do rugby, das histórias do rugby. Espero que a gente tenha um papo bem produtivo e bem interessante para todos que vão escutar aí. É isso que a gente espera também. Quando foi o seu primeiro contato com o rugby, Julião? Cara, meu primeiro contato com o rugby aconteceu em 2004. Na realidade, eu já fazia outros esportes e também fazia parte da orquestra de Jacareí, era uma coisa que eu tinha como uma atividade principal. E aí, em 2004, alguns amigos de escola já faziam rugby, e aí a gente foi numa pizzaria, num rodízio, e lá, trocando ideia, batendo papo, eles fizeram um convite para eu ir numa atividade que acontecia dentro da escola do Pompilho, era um núcleo dentro do Pompilho, que o Laerte, que conduzia as atividades, eu fui lá conhecer, e aí fui no primeiro dia, gostei, fui bem recebido pelo pessoal, me senti bem confortável, me senti, na realidade, bem acolhido. E era uma atividade que eu acabei me identificando porque o meu perfil compartilhava bastante daquelas demandas. E aí dali conhecia onde era o treino principal, realmente onde eram as atividades, que era na Univap, em Jacareí. Então tinha os treinos na Univap, um atleta da Univap que veio fazer uma parceria com a escola do Pompilho, que tinha um campinho, e ali foi meu primeiro contato. E dali, desde então, fui mergulhando nesse mundo do rugby e estou até hoje aqui envolvido nas atividades. Legal. Eu acho muito bacana, a grande maioria das pessoas que vêm aqui dizem que foram convidadas por amigos, né? Tem isso em comum, alguém fazia rugby e chamava o outro amigo para... Hoje continua assim? Acho que esse é a maior propaganda, né? É o maior e melhor, né? O boca a boca. Na realidade, ali a gente continua com esse viés ainda muito, muito forte de vínculo de amizade para essa construção. A minha iniciação, ela foi nos 14 anos, que era um momento também ali, um pouco da minha independência dos meus pais, do meu pai e da minha mãe, quanto à questão de autonomia, né? Então já me deslocava sozinho pela cidade, eu já conseguia fazer as coisas sem precisar do meu pai e da minha mãe. E é um período também de formação de tribo, né? Onde a gente Sim. encontra ali algum grupo que a gente se identifica e esse grupo ele vai dando segmento, dando sequência aí em tese pro resto da vida, né? Então hoje é um caminho que a gente utiliza bastante, que é o convite de amigos, porque é isso, né? Você vai convidar seu amigo para uma atividade, vai estar ali com você também, vão ser mais tempo junto com eles e vão ter oportunidade de mais trocas. E acho que é uma coisa engrenada, uma coisa conectada com a outra que engrena essa questão mesmo da socialização. Sim. Acho que é importante para o jovem, né, ter isso. Você falou da tribo. O que, na sua opinião, te atraiu mais no rugby? A força, a estratégia, o contato ou o espírito de equipe? Cara, o rugby ele é uma modalidade interessante porque ele desperta não só as habilidades, mas os sentimentos de quem participa. Então ele desperta ali as habilidades que são várias, porque é uma modalidade com multicaracterísticas ali de demandas. Tá? Então a gente precisa de pessoas mais rápidas, pessoas mais fortes. Então, por despertar essa necessidade, aquelas pessoas que talvez não tenham, como eu, sucesso em outros esportes, acabou tendo um pouco de sucesso dentro dessa modalidade. Além dessas habilidades físicas, as habilidades cognitivas, porque
é um esporte bem complexo, são 15 jogadores para cada lado, é um jogo de ganho de território, então é um jogo de invasão. Então a parte estratégica do jogo, ela também é bem intensa e tem uma demanda cognitiva também bem interessante. Então isso também me motivou bastante. E depois por toda a construção que existe por ser um esporte de contato, né? Então o esporte de contato ele acaba aflorando alguns sentimentos que o rugby me proporcionou e que eu gostei. Então acho que ali foi um momento, quando a gente tem ali um momento pré-jogo, um momento de vestiário, aquela adrenalina de entrar para uma competição, quando você vai para dentro de campo, aquela adrenalina é transformada ali em esforço, em ganho do território, e aí você acaba tendo uma compensação fisiológica, mas mental, né, sentimental, que contribuiu bastante para eu continuar, né, e não só continuar como atleta, mas também ajudar nessa multiplicação do esporte em Jacareí. Legal. Você lembra do seu primeiro treino? Alguma história curiosa? Na realidade, cara, eu lembro... do meu primeiro treino eu lembro. Eu lembro, como eu falei, foi no Pompilho. Cheguei ali, fui bem recebido pelos meus amigos, que já eram amigos de escola e ali conheci algumas outras pessoas. Mas acho que uma história bacana para contar é que no meu primeiro treino faltavam 2 ou 3 treinos para a competição, que naquela época era a competição mais importante. E aí era um grupo pequeno, né? Então qualquer um que também chegava ali era bem recebido, bem visto, porque precisava daquele mais um ali para completar o time. E eu fui um desses que chegou faltando 2, 3 treinos para a competição, fui convidado para a competição, fui jogar. E o ponto que nessa competição eu tive minha primeira lesão no rugby. Então no meu primeiro jogo, Caramba, eu já quebrei meu tornozelo. E na realidade acabou sendo bem um divisor de águas, porque tive que ficar 45 dias de molho em casa, sem poder me locomover, porque era uma fratura que a gente seguia um tratamento para não ser cirúrgica, então precisava ficar realmente de repouso, não ter nenhum tipo de esforço para que não tivesse o desvio, não tendo desvio ia fazer a cicatrização normal. E isso por um começo, me gerou várias reflexões sobre, putz, continuo ou não continuo? Putz, acabei de chegar, um esporte de contato, já me machuquei. E aí, logo nas primeiras semanas, os amigos do rugby vieram e fazer uma visita, e essa visita acabou sendo recorrente. A cada um dia sim, um dia não, sempre vinha alguém ali para fazer companhia, para não deixar ali o baixo astral, né? Para sempre estar ali trazendo um bom astral para aquele momento. E isso para mim foi um divisor de águas no sentido da coletividade, da amizade, que eu acho que é um dos grandes pontos que hoje o rugby promove, que é essa integração entre pessoas, essa oportunidade de ter trocas. E me recuperei e já voltei a jogar. Então acho que poderia ter sido ali um divisor no sentido de parar totalmente, porque acho que é isso. Os pais falarem, já começou num esporte... já ter essa pressão familiar e já ter essa frustração esportiva, né? Puta merda, no primeiro jogo e ter esse afastamento, e pelo contrário, na realidade, foi ali talvez que realmente plantou a sementinha e fez com que ela se enraizasse para, ao longo de todo esse tempo, crescendo com a força que é necessária. Então, essa sementinha, vamos dizer que é um código de honra, né? Que todo mundo, do que tem dentro do rugby. Como ele te moldou? Como uma pessoa e como atleta. Eu vejo essa sementinha como um código, é um código de honra. O rugby, cara, ele é um esporte coletivo e ele é sustentado por valores comportamentais ali, né? Por valores, não digo éticos, mas talvez valores morais. E que além desses valores, eles estão conectados com as leis do jogo, né? Então você hoje tem as leis do jogo de rugby,
e logo nas primeiras páginas, né, no prefácio inicial, tem ali sobre os valores do rugby. E isso é sempre bem trabalhado ou sempre resgatado dentro das atividades, que faz com que coloque significado para aquilo que você está fazendo, né? Então a gente tem ali a questão da disciplina, a questão da solidariedade, da integridade, do respeito e da paixão, que são os valores centrais hoje que o rugby está sustentado, faz com que isso fortaleça o vínculo das pessoas que participam, não só dentro de campo, mas também fora de campo. E isso depois no dia a dia, competição a competição, ou treino a treino, ou ação a ação que vai acontecendo, isso vai se transformando em ações, né? E essas ações elas vão materializando todos aqueles discursos, aquelas falas, o entendimento por esses valores. Então ele não é só um discurso vago, ele é um discurso que ele é materializado na prática, principalmente dentro de campo, onde a gente tem ali um jogo de contato, que se a gente não tiver o respeito entre os participantes e quem conduz os jogos, o jogo não vai acontecer. Entendeu? A gente tem uma questão em relação à integridade, de não querer encontrar um jeitinho ou de burlar as regras para que o jogo aconteça. Tem uma questão da integridade física também com os adversários, porque é um jogo de contato, mas por ser um jogo de contato, ele tem regras que promovem a segurança dos participantes e tem técnicas que promovem também a segurança física dos participantes, né? Então, não é porque é um esporte de contato que é totalmente vulnerável a risco de lesão. Ele tem técnicas que faz com que você desempenhe esportivamente sem nenhum risco em relação à sua integridade física. Então, a gente tem essa construção, né, do rugby com uma influência muito forte sobre essa modulação mesmo do indivíduo. E não só essa influência da modalidade, mas das pessoas ao qual a gente vai se envolvendo e conhecendo com o rugby, né? Então, o rugby me possibilitou conhecer alguns, digamos, mentores, algumas pessoas mais com mais experiência dentro do rugby, experiência da vida, que contribuíram muito para a minha formação, tá? Baseada nos princípios do rugby, nos valores do rugby. Então, acho que além dessa dinâmica que o esporte promove, as pessoas que estão envolvidas hoje, por ter essa conexão com esses valores, elas também contribuem muito para aquelas que se aproximam, né, da modalidade. Sim. Como é que foi jogar tantos anos? Cara, eu nunca fui um jogador excepcional. Eu sempre brinco com o pessoal, né? Era um forward, um gordinho, segunda linha, que queria ser abertura. E nunca foi meu perfil ser abertura, mas sempre dentro das possibilidades me dediquei. Nunca tive uma passagem por seleção como jogador, mas sempre tive um entendimento muito bacana do jogo, da dinâmica, como funciona, por que o jogo acontece daquela maneira. Então eu acabava seguindo uma linha muito mais estratégica, de caminhos, de atalhos, de oportunidades, do que apenas da utilização de força física para desenvolver o jogo, né? Então eu tive essa passagem como atleta um pouco nessa linha, né, de não ter esse sucesso esportivo em questões internacionais, até mesmo porque no momento que eu jogava, a oportunidade de jogos em Jacareí ela era menor e a gente era um time em formação de categorias de base. Então eu venho da segunda geração, né? A primeira geração foi em 2003, em 2004 é quando eu entrei, então sou da segunda geração. Então a gente não tinha categorias acima. Eu fazia parte da categoria, da principal categoria daquela época. E então a gente nunca teve uma categoria adulta logo de início. Isso me possibilitou, né, transitar e jogar com outros clubes. Então tive uma passagem pelo São José, 2010, 2011, 2012, que era o período que o Jacareí não tinha categoria de base, desculpa, não tinha categoria adulta.
E eu quis continuar no esporte, como alguns outros amigos que também estavam. Então, alguns foram para o Curitiba, alguns foram para o Band, outros foram comigo pro São José, até que a gente conseguiu, em 2013, consolidar uma categoria adulta, né? Então, esses atletas juvenis que transitaram para o adulto por um período ficaram fora. E eu tive essa oportunidade de jogar em São José e a grata felicidade também de se sagrar 2 vezes campeão brasileiro ali com o São José como jogador. Então, acho que a minha trajetória esportiva, né, ela é muito mais voltada para o amadorismo, pelo amor mesmo ao esporte. E tive ali um tempo de jogo pelo Jacareí, né? Então, 2013, 2014, 2015, até 2019 eu cheguei a jogar, mas também dividindo funções. Ali, funções como treinador e jogador em alguns dos anos. Eu ia te perguntar isso agora, que você vestiu as camisas do Jacareí e São José. Quais os jogos ou conquistas que ainda ecoam na sua memória? Acho que como jogador, uma final que a gente fez com o SPAC em 2011 foi o primeiro título que a gente... meu primeiro título como jogador a nível nacional, tá? Pelo São José. Pelo São José. E também a conquista de 2017, que foi o primeiro título nacional do Jacareí, que acho que essa foi uma conquista emblemática, porque por toda a trajetória... Como técnico. Ali eu comecei como jogador no começo da temporada, jogador-treinador, e chegou um período da competição que eu falei, não dá mais para eu ser jogador-treinador. Preciso me dedicar a olhar mais para a equipe, porque senão talvez a gente não chegaria onde chegou, Sim. por não ter esse olhar. E ali aquela conquista em 2017 ela foi emblemática, porque a final foi em Blumenau, e muito pela construção do Jacareí, que era um time aspirante na competição, né? A gente é o segundo ano nosso na competição. O primeiro ano foi em 2015. A gente jogou a primeira divisão, a gente voltou para a segunda porque a gente foi rebaixado. E aí em 2016 a gente ganhou a segunda divisão, voltou para a primeira divisão em 2017. E em 2017 a gente já se sagrou campeão. Então acho que é uma conquista emblemática por toda essa trajetória e que fortalecia aí uma filosofia de trabalho que a gente adota em Jacareí, que é o trabalho de fortalecimento de base. Do trabalho de base, como consequência, o sucesso esportivo vindo pelo trabalho de base, construindo ali a categoria adulta. E foi um jogo emblemático porque foi um jogo em Blumenau, um jogo acabou sendo em um campo neutro, né? Era uma contra a equipe do Farrapos, de Bento Gonçalves. Então acabou sendo um campo neutro, um campo no meio do caminho, porque as duas equipes se deslocavam de ônibus. E a gente estava perdendo o jogo, era um jogo que já tinha gente comemorando a vitória do Farrapos, já tinha o pessoal mesmo já que achava que era irreversível o placar. E a gente conseguiu, não é fazer o impossível, porque senão a gente não teria feito, mas foi uma virada histórica, emblemática, que a gente fez na última bola do jogo. Então isso acabou sendo bem marcante. Caramba. Isso acabou sendo bem marcante porque por como foi construído o jogo, né? Então foi marcante por essa situação e depois pela situação pós-jogo, né? Então a gente tinha todas as nossas categorias de base, elas estavam em um local reunido aqui em Jacareí, assistindo o jogo. Chegou nesse final, né? Já tinha várias crianças chorando, família triste, porque tinham perdido o jogo. E quando menos esperava, o jogo reverteu. E aí foi uma coisa, cara, de louco. Tinha umas 100, 150 pessoas reunidas. Na época até a Vanguarda fez a cobertura, porque foi algo realmente diferente. Então isso realmente marca para mim, acho que marca para todo mundo que viveu aquele momento ali, porque foi algo realmente significativo para todo mundo que participou. Como era o clima dentro do campo essa hora? Cara, era um clima de ainda a gente acreditava
entendeu? Por mais que... Porque as coisas foram acontecendo, né? Porque a gente fez um try, a gente precisava fazer mais um try. Só um penal não era o suficiente para virar o placar. Porque a diferença de ponto não dava. Então a gente fez esse try, e aí a outra equipe ela teve que chutar a bola para repor a bola em jogo. Esse chute, ele é um chute errado da equipe adversária, faz com que a gente já comece o jogo no meio do campo. Nesse meio do campo a gente consegue progredir e ganhar uma vantagem de penal. Nesse penal a gente faz uma lateral, desse lateral é da onde surge o try. E aí, cara, foi uma coisa que a questão dentro de campo, quando a gente faz o try, tipo, desperta uma luz no fim do túnel. E aí, quando a gente tem essa saída errada de jogo, essa luz vai ganhando força. Quando a gente ganha uma vantagem, essa luz ganha mais força. E aí foi um momento que, mentalmente também, a equipe adversária, cara, entrou num buraco, porque nada dava certo. Então, tomou a pontuação, chutou errado, fez penal. Então, a gente acabou aproveitando esse desequilíbrio emocional da equipe adversária, a gente subiu... Passou o trem. Passou o trem, passou o carro, sem menos ter conhecimento do que estava acontecendo ali. Teve algum técnico ou colega que te inspirou a ser mais do que um jogador? Cara, tem algumas pessoas que acho que refletem bem hoje e impactam diretamente o que eu sou hoje pelo processo de formação, tá? Então tem alguns treinadores e mentores. Então o Eds, que já passou por aqui, ele talvez hoje seja um dos principais. Foi meu primeiro treinador, foi quem me motivou quando eu estava na categoria juvenil, a dar treino para a categoria infantil. Como consequência, isso me direcionou para minha formação profissional na área esportiva. Até então, eu trilhava um caminho para ser músico, uma coisa nada a ver, porque na época eu fazia parte da orquestra da cidade. Comentou. E então o Eds, desde então, ele vem acompanhando essa minha trajetória de formação, de vida, de família. Então ele tem uma influência muito grande hoje sobre essa formação minha. Nesse período, né, histórico, a gente tem ali também, logo nesse começo do Jacareí, uma segunda pessoa que foi o seu Ange Guimerá, que foi um francês que teve uma passagem emblemática em São José e tinha a cultura do rugby enraizada, não só a cultura, mas o olhar sobre os valores da solidariedade, de querer realmente ajudar, de querer realmente desenvolver o rugby por projetos sociais. E então, com ele eu aprendi muito também sobre essa questão do impacto que o rugby tem na vida das pessoas e o quanto que ela pode contribuir para essa formação. E essa proximidade com ele também me contribuiu muito com a minha formação. Então, ele também é um outro mentor aí que impactou muito no que eu sou hoje, tá? E depois tem os amigos, né? Acho que dentro do rugby tem meus amigos de infância, meus amigos da parte de escola. E depois tem dentro do rugby os amigos que ajudaram a ter essa caminhada, tá? E aí passa por Arthur, por Augusto, por Gutão, por Matias. São pessoas que contribuíram e que viveram todo esse momento, né? Tem toda a primeira geração também ali, né? Com o Marcião, Alan, Thiago Simões, Laerte. São amigos que vieram com o rugby e que ajudou nessa formação, nessa dinâmica, nessa vivência, tá? Depois eu tive ainda uma passagem curta, mas também impactante com o Baldo, que foi um treinador estrangeiro que veio parar em Jacareí. Jacareí a gente até brinca, né? É um pouco curva de rio, param pessoas aqui que a gente nem imagina que possa vir, porque acaba sendo uma cidade, não é uma cidade turística, é uma cidade interiorana. Só que a gente hoje tem o rugby como um atrativo e acaba vindo pessoas em busca do rugby aqui. Sim. A gente acaba se conectando com pessoas que contribuem bastante com isso.
E o Baldo foi uma dessas pessoas também e que deixou um legado grande sobre essa relação de construção do rugby com a família, de envolvimento de família, dessa construção de como que a gente aproxima as famílias das atividades. Então ali ficou uma coisa marcada, né, naquele momento, quando a gente até começou na época o que a gente chamava de lanchinho comunitário para as categorias de base, e foi ali que começou a se consolidar o envolvimento da família realmente. E depois a construção com o rugby, como eu falei, aproximou amigos e também foi onde eu conheci a minha esposa. Então o rugby também me possibilitou conhecer pessoas e que hoje uma dessas pessoas é a minha esposa, a mãe dos meus filhos, minha parceira e que também ajudou bastante nessa minha trajetória de formação como pessoa. Nesses últimos, são 10 anos que a gente está aí já de convívio e que o rugby me possibilitou essa oportunidade também de conhecer ela e essas pessoas que influenciaram, sem dúvida, na minha formação no que eu sou hoje. Legal. Um parênteses no que você estava dizendo, no que a gente está conversando aqui, para dizer o seguinte: você não é o primeiro que diz que para a gente consolidar o rugby a gente precisa ter famílias, trazer a família. Isso é uma ideia geral? Não é que é uma ideia, eu acho que é todo um contexto, né? Acho que o esporte no Brasil, o rugby, ele é amador. Falo isso acho que pelo tempo hoje, com propriedade. E a gente, hoje como pai, eu consigo talvez entender coisas que eu não entendia no meu início como treinador. E a família, ela acompanha essa formação do filho, principalmente nos anos iniciais ali, né? Até os seus 12, 13 anos, quando eu falei que a família tá ali perto, tendo que levar, tendo que acompanhar. Depois a gente acaba tendo um pouco mais de autonomia, nos 13, 14, 15, que começa a ter essa construção de tribo. E talvez seja essa a idade um ponto crucial para que a gente utilize o esporte para essa conexão e essa importância que a família tem. Porque o que acaba acontecendo é, às vezes, nessa transição, né, que as crianças acabam tendo uma certa independência, eles, por muito, acabam, em alguns dos casos, se afastando da família, né, porque acaba conhecendo outros grupos, outras pessoas, acaba conhecendo o mundão e acabam tendo um pouco essa relação familiar. Então, a gente traz isso para dentro do nosso esporte como um ponto fundamental, um alicerce fundamental, porque é o seu porto seguro, entendeu? Então, é importante para a gente que os atletas se sintam bem, não só bem, mas que os pais também sintam bem em estar ali presente. Então, é uma construção desafiadora, porque a gente é um esporte amador, então a gente acaba não tendo recursos, não tendo estrutura. Então, ter o pai, ter a mãe próxima é algo que a gente sempre busca em pequenas ações ter essa conexão. Então, em momentos de jogos decisivos, a gente reforça para os atletas de trazerem pessoas especiais para ele, para aquele jogo, sabe? Em momentos de vestiário, que é um calor ali do jogador, a gente tenta com que as famílias vivenciem aquele calor, aquele significado, né? A gente até às vezes brinca, né? O som de vestiário, que são o som de chuteira batendo no chão, é algo que só quem participa daquilo ali entende. E tem muita gente que não consegue entender o porquê que a gente é tão apaixonado por isso, e nem a gente sabe explicar direito. O que a gente tenta é esses sentimentos, esses momentos que a gente vive, também compartilhar com a família, porque é algo que é importante para todo mundo. Então, se a gente não tem uma estrutura familiar que também participa, talvez em algum momento essa desconexão, esse atleta, esse participante, ele se afaste. Então, acho que é algo que a gente tem um poder na mão, que é o esporte, trabalhar Sim. com o esporte. Se a gente não conecta isso com esse poder também, com essa possibilidade,
talvez a gente vai estar enfraquecido em algum momento da nossa trajetória. Então, acho que hoje é uma coisa que a gente sustenta, trabalha, não é uma coisa simples de se fazer, porque são pessoas, são realidades diferentes, mas é algo que dia após dia a gente colhe frutos que reforçam que estamos no caminho certo e que sim, é preciso sim ou sim trazer a família para perto, porque ela é muito mais, contribui muito mais do que atrapalha esse desenvolvimento. Legal. Voltando, o que o Julião dentro de campo tinha de diferente? Vou falar pra galera aí que é o passe e o chute. Tô brincando. Na realidade, o que eu tinha de diferente é o entendimento do jogo. Acho que eu conseguia pensar talvez mais rápido ou à frente de coisas que estavam acontecendo. Então, eu sou uma pessoa bem calculista, bem estrategista. Tudo que eu vou fazer, eu realmente passa vários filmes na minha cabeça de vários cenários do que pode acontecer, do que não pode. Por um lado, isso até me gera uma certa ansiedade, né? Porque eu fico criando várias hipóteses na cabeça. Sou bem perfeccionista, né? Sou bem detalhista com as coisas. Então, acho que um dos grandes diferenciais que eu tinha jogando era essa capacidade realmente de tomada de decisão, de ter vários cenários e dentro desses cenários escolher as melhores decisões para aqueles momentos. Então, Você acho que era um jogador inteligente. era um jogador, digamos, inteligente. Inteligente. Tá? Quando você percebeu que era hora de sair do campo e assumir a prancheta? Cara, isso foi um desafio, porque por muito tempo eu tenho meus amigos que são do rugby. Tenho vários amigos que são do rugby e foram por muito tempo parceiros de campo como jogador. E depois, quando eu transito para treinador, essa relação de amizade, ela tem um impacto em relação a treinador-atleta. Sim. Cara, é um esporte amador. Esse convívio, ele foi bem desafiador, porque é difícil você separar. Momento que é as 4 linhas, momento que é lazer. Então, esse foi um ponto para mim desafiador, porque se houve a necessidade de a gente ter treinador. A gente começou a ganhar corpo e se fez a necessidade de alguém precisa dar treino. Porque a gente não tinha pessoas para dar treino. A gente tinha, num primeiro momento, o Edis, que gerou esse movimento, e desse movimento a gente foi identificando algumas pessoas, e eu fui uma dessas pessoas, com um perfil para dar treino para outras categorias. Então, quando a gente estava ali, eu jogando juvenil e dando treino para o infantil, ainda ok. Só que quando eu passo a ser adulto, sou jogador do adulto e preciso ser treinador do adulto, foi um desafio. Tá? Então, teve essa necessidade. E depois tem um outro ponto que é financeiro e mercado de trabalho. O Brasil não tem profissionais, tem poucos profissionais hoje, muito mais do que naquela época, profissionais para conduzirem uma equipe, e a gente é uma equipe amadora, então a gente não tinha recurso financeiro para termos treinadores de fora. A gente até conseguiu ter por 2 momentos treinadores, 3 momentos, né, treinadores de fora, mas pagando muito mais, dando uma ajuda de custo realmente, porque essas pessoas estavam aqui por um outro motivo, e aí o rugby era como se fosse um hobby para ela. Então a gente teve essa oportunidade, mas um dos principais motivos mesmo dessa transição era a carência mesmo de profissional e essa capacidade que eu tenho, né, de entendimento do jogo, e que me possibilitou também
me direcionar para essa área profissional. E é uma coisa que eu gosto. Hoje eu gosto de dar treino, eu gosto de estar na beira do campo, eu gosto de ter esse convívio ali com os atletas, de ter esses calores prévios a jogos, essa adrenalina de competição. É uma coisa hoje que alimenta muito, que é como se fosse um combustível para o dia a dia realmente para continuar no rugby. Você falou que teve desafios. Quais foram esses desafios? Cara, o primeiro desafio que eu trouxe é essa relação interpessoal, né? Eu acho que eu ser um treinador que estou lidando com pessoas que são meus amigos, praticamente da minha mesma idade, e até alguns casos até mais velhos do que eu. Então isso um desafio, porque são pessoas, então você precisa ter uma conexão, você precisa ter um propósito, você precisa ter uma ideia de jogo que embase, que traz essas pessoas para dentro, e elas também precisam acreditar que isso funciona, porque também se as pessoas não acreditam que aquilo vai dar certo, elas não compram a briga. Então tem esse desafio. Depois, um pouquinho na minha trajetória inicial como treinador, o meu desafio no meu período de formação profissional. Então eu estudei em São Paulo, fiz USP, fiz Universidade de São Paulo durante 5 anos. E durante 5 anos eu nunca morei em São Paulo. Eu sempre ia e voltava justamente para conseguir dar treino. Então eu saía da faculdade 6 horas, tinha um combinado com o motorista do ônibus, que era um motorista de rodoviária, né? Que ele me pegava na frente da faculdade, que era ali na Ayrton Senna. E me pegava 6h20 lá, e o treino era 8 horas na Cognis. Eu chegava em Jacareí 15 para as 8, corria em casa, pegava a bicicleta, ia correndo para Cognis para conseguir dar treino. Então foi um momento ali profissional e educacional desafiador, porque tinha dia que não batia os horários, eu me frustrava, falei, não acredito, pegou trânsito, não vou chegar no horário, e eu ficava frustrado porque eu queria estar lá dando treino, porque acho que era um compromisso que eu tinha assumido e não achava certo não estar ali presente. Então teve esses desafios no começo dessa trajetória. E hoje em dia, acho um dos grandes desafios realmente são as demandas profissionais. Profissionais não, as demandas pessoais. Porque o rugby por si só, ele não é um mercado de trabalho que te dá condições para você ter ele como a sua única fonte de renda. E aí, hoje, com 36 anos, pai de 2 crianças, esposo, ter uma casa para sustentar, ter despesas que vão além do que eu tinha há 10 anos atrás. 10 anos atrás eu tinha sozinho, morava com os meus pais. Quando a gente decide formar uma família, a demanda financeira ela é outra. Sim. E o rugby ela não tem uma compensação financeira como treinador. Então, esses são desafios que, para a gente continuar a ter o prazer como treinador, a gente acaba precisando fazer 2, 3, 4, 5, 6 coisas com o rugby ou fora do rugby para ter essas oportunidades de estar ali na beira de campo conduzindo uma equipe. Como foi deixar de ser liderado para liderar? Cara, quando você assume uma responsabilidade de liderança, é algo bem complexo, né? Porque a gente precisa, as nossas tribos precisam de líderes. Essa é a grande questão. Em qualquer grupo de pessoas que você vá, ali tem alguém que se destaca como uma liderança, que é o porta-voz daquele grupo, que é a referência para aquele grupo. Você pergunta quem que vai ser o capitão, todo mundo aponta para aquela pessoa. Por quê? Porque a pessoa, querendo ou não, ela é uma influência para aquele grupo. E quando a gente passa desse papel, né, de ser liderado a liderar, é um grande desafio, porque a gente é um líder, e líder caminha junto, a gente não é chefe. E eu tenho uma característica que eu sou muito centralizador, hoje um pouco menos.
eu sou muito centralizador, eu tenho uma necessidade de muita coisa estar passando por mim, de fazer as coisas bem feitas. É, Isso para mim foi um grande desafio porque acaba tendo muito atrito, porque eu acabei sendo um líder de determinados grupos e talvez a minha forma de liderar em alguns momentos ela não foi a melhor maneira e talvez hoje nem seja a melhor maneira. Porque eu acabo estando envolvido em muitas coisas. Então, é o Júlio treinador, é o Júlio gestor, é o Júlio administrador, é o Júlio... tudo é o Júlio. E, e acaba sendo hoje um desafio, porque tudo acaba sendo o Júlio, dentro desse contexto que eu estou envolvido, porque o rugby é carente de pessoas. Então, a gente busca tentar trazer pessoas cada vez e mais, e mais, e mais. Só que nem todas conseguem continuar, porque tem uma questão financeira. Entendeu? Esse é o grande desafio. Então, graças a Deus, eu consegui ter por muito tempo o suporte da minha família para que eu pudesse por mais tempo continuar com o rugby. E hoje eu trabalho com o rugby full time, na realidade, mais que full time, né? São quase 60 horas por semana e em horários de lazeres das pessoas. Que esse é o outro problema, né? Então, quando as pessoas estão saindo do trabalho 5, 6 horas, a gente está iniciando o trabalho. Quando as pessoas no final de semana estão indo para um churrasco num sábado, a gente está indo para um jogo. Então tem esses desafios que quando a gente lidera, a gente não pode fraquejar nesses momentos porque faz parte, entendeu? Então tem uma responsabilidade grande e que às vezes a gente até, putz, queria agora só receber ordem e fazer as coisas, sabe? Não ter que pensar. Mas eu acho que são momentos da vida. Eu acho que talvez nesse momento a gente está... Eu tô um pouco nessa transição, tá? Nessa trajetória para uma transição, para que no futuro a gente possa ter mais líderes compartilhando essas Mais responsabilidades. Júlios. Mais líderes, não mais Júlios. Acho que cada um ali tem a sua personalidade, né? Então, quando a gente dita Júlio, fala, quero mais pessoas centralizadoras, frescas, perfeccionistas como o Júlio. Não, acho que a gente precisa de mais líderes. Eu acho que hoje, sim, eu sou referência para um grupo de pessoas. É uma responsabilidade minha isso. Carrego isso. Não posso carregar isso como um fardo, porque eu acho que quando a gente carrega como um fardo, passa a ser algo que é uma obrigação. E não, acho que eu faço isso porque eu gosto realmente, mas pelo tamanho que a gente está, a gente precisa de mais líderes. E hoje a gente tem alguns líderes que talvez ainda não acordaram realmente para despertar o potencial que tem. Entendeu? Mas acho que isso é tempo ao tempo, cada um tem o seu tempo. Eu tive o meu e essas pessoas também têm o tempo delas. Na sua visão, o que separa um bom jogador de um bom líder? Um líder que eu digo um técnico, vamos dizer. Um jogador ele tem uma função muito específica, né? Acaba tendo um viés muito para o seu papel funcional dentro daquela posição que ele está no jogo. E quando a gente vai para um líder, para um técnico, ele tem um papel coletivo dentro do rugby, né? Um esporte coletivo, porque se você pega um técnico de um esporte individual, sem dúvidas as tratativas são diferentes. E o grande diferencial realmente para um líder é a gestão de pessoas. Eu acho que hoje qualquer esporte coletivo, um técnico, porque para mim tem uma diferença entre treinador e técnico, né? Treinador é quem forma, desenvolve as habilidades, está ali num processo formativo, ensinando as pessoas a fazerem as coisas. E técnico, para mim, ele tem um olhar muito mais tático do jogo e interpessoal em relação às pessoas ali para que consiga tirar o potencial, o maior potencial de cada participante ali. Então, acho que o grande diferencial entre o jogador e o técnico é a questão da individualidade e da coletividade. E o treinador, o técnico, ele precisa ter esse olhar holístico por tudo que está debaixo dele, para que ele consiga realmente ter bons resultados. Não só ganhar jogos, mas
quando a gente fala ter bons resultados, é que as pessoas que ali estão presentes queiram estar ali, queiram se entregar por aquilo que estão fazendo. Nós temos um estilo brasileiro de jogar rugby? Cara, ainda não. Eu não diria que a gente tem um estilo brasileiro, uma característica. A gente tem uma influência muito grande argentina, pelas escolas, pelas pessoas que passaram por diversos clubes brasileiros. Tem muito argentino que contribuiu para muita formação de clubes brasileiros. E a escola argentina ela é uma escola bem tecnicista, pela característica, porque o rugby lá ele já é uma modalidade enraizada na cultura argentina. Então, todas as malícias do jogo você já aprende nas próprias brincadeiras de rua, nas próprias brincadeiras de escolas, de praças, que no Brasil a gente não tem isso. A gente tem isso com o futebol. Uhum. E quando chega nos clubes, acaba tendo um viés muito mais tecnicista para lapidar todo esse processo formativo. E no rugby, a gente teve eu venho de uma escola muito mais contrária à tecnicista, eu sou muito mais o ensino por meio do jogo, porque como a gente não tem uma cultura, a gente precisa primeiro entender o jogo, como é que é a dinâmica do jogo, quais são as facetas, os atalhos, as dinâmicas do jogo, para depois eu trazer as habilidades para dentro disso. Então, se eu trago as habilidades, talvez eu não sei aonde eu coloco essas habilidades. Só que hoje acho que a gente ainda não tem tempo suficiente de rugby no Brasil para falar, tem uma característica, uma escola, é um jogo frontal, um jogo agressivo, que a gente usa a força física para avançar, ou é um jogo de evasão, que a gente usa muito mais os handles, as habilidades manuais para buscar espaços no campo, para a gente conseguir também avançar. A gente hoje não tem isso definido dentro do rugby brasileiro, dentro da minha concepção. O rugby é um esporte de contato e respeito. Como ele promove a inclusão? Cara, o rugby, como eu falei no começo, né, ele é um esporte bem abrangente, é um esporte que precisa de 15 jogadores de cada lado para jogar. Tá? Acho que só o futebol americano precisa de mais pessoas. Tá? A gente tem o futebol tradicional com 11 pessoas para cada lado. E além dessas 23, dessas 15 que entram em campo, a gente tem mais 8 reservas. Então a gente precisa de um grupo grande de pessoas para estar desenvolvendo os treinos. E não só esse grupo grande, mas são 15 pessoas dentro de campo com 15 características diferentes. Então, esse é um primeiro ponto que promove a inclusão. Entendeu? Essa necessidade de perfis físicos diferentes para dentro do rugby para que o jogo aconteça. Então, quando a gente fala dessa necessidade, o leque ele abre. Então, não é igual o vôlei ou o basquete, que talvez eu tenha uma tendência por jogadores mais altos. Tá? Ou igual o futebol, que eu preciso de jogadores mais ágeis. O rugby eu preciso de todos esses perfis. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente promove. Depois, eu acho que o segundo ponto que é muito impactante, é o rugby ter os valores que a gente falou no começo, talvez os valores morais, enraizados dentro da sua construção, da sua prática. Então, a gente tem isso muito forte em artes marciais, muito mais em artes orientais, tá? Tradicionalmente orientais, que trazem isso dentro da sua formação. E o rugby é um esporte coletivo que preza muito por esses valores. Então, pelo fato disso estar enraizado dentro das leis do jogo de rugby, e de forma coletiva isso ser trazido no dia a dia, ele também promove essa aceitação de diferentes pessoas, porque ele é abrangente, ele precisa de todo mundo. Então, essa questão dessas necessidades e esse segundo ponto, que são os valores, ele faz com que seja um paizão. Vem aqui, é um esporte que agrega a todo mundo e que, por mais que você talvez não tenha nenhuma dessas
habilidades, você sim é importante, porque o esporte ele é agregador nesse sentido. Como é treinar a seleção, cara? Cara, a minha É passagem, diferente? a responsabilidade é outra, né? O nível de cobrança, Exigência. de exigência é muito maior. Só que a minha passagem pela seleção, ela como responsável, né, como treinador de uma equipe, de uma seleção, ela foi muito rápida, porque eu trabalho com a confederação desde 2014 e até 2019 eu era um treinador de uma academia regional. Então eu trabalhava com a formação de jogadores que estavam que iam representar a seleção. Então não era o técnico responsável da seleção, era um treinador de formação de academia. E aí em O 2020, SNEAR, o CDE, o F, não é CDF, é isso é SNEAR, né? o que hoje a gente tem aqui em São José. A primeira academia que aconteceu foi a Academia Dove Menker, que era uma iniciativa de descentralização. Então teve uma academia em São José e uma academia em São Paulo. E eu fui convidado em 2014 para estar na academia de São José, como esse treinador. Tá. E aí depois virou a academia de São José, que era a academia Top 100, onde começou o processo de descentralização, de centralizações regionais de atletas dos clubes. E aí em 2020 eu recebi o convite para assumir a seleção juvenil masculina. E estava iniciando esse trabalho, porque o que aconteceu? A Academia de São José, ela fechou, ela migrou para São Paulo, todos os atletas migraram para São Paulo. E aí eu migrei também para São Paulo. Então eu tinha um tempo da minha vida em São Paulo, um tempo da minha vida em Jacareí. Só que logo no começo de 2020 veio a pandemia. E aí com a pandemia também nasceu meu primeiro filho. Então quando a gente volta da pandemia, essa necessidade de ter que ficar indo para São Paulo, de ter que ficar longe dessa fase inicial do meu filho, me colocou em xeque muitas coisas. E foi na realidade, eu tive a oportunidade de transitar para uma outra área também que é de interesse dentro da confederação, que é a área de desenvolvimento. E aí eu abri mão dessa função como treinador da seleção e passei a estar à frente de um processo de desenvolvimento dentro da confederação. Mas esse desafio de estar como treinador de uma seleção, ele é um pouco daquilo que a gente fala, né? A gente passa de ser pedra a ser vidraça, né? Então você é colocado em uma posição que toda a responsabilidade é sua. E é a nível nacional, não é nível Sim. local. Então, só que eu não tive tanto a possibilidade de realmente experimentar isso em uma competição. Não cheguei a ter tempo para isso. Transitei antes de ter essa oportunidade, devido à pandemia também, aí que teve uma janela aí de atividades adaptadas, né? Julio, você já presenciou algum preconceito no esporte, cara? Cara, já tive algumas questões, que são questões delicadas, que tá sempre aí em evidência, tá? Até recentemente a gente teve um caso com atletas que estavam na seleção. Nós tivemos agora, né? É isso que você está falando. Recentemente, faz 2 semanas, uma semana, em Florianópolis, uma equipe argentina que veio e a gente tinha atletas do Jacareí Sim. envolvidos, tá? Mas a pior experiência que eu tive dessa situação foi como treinador em um jogo contra uma equipe na onde a gente realmente foi hostilizado com xingamentos racistas, com barulhos de macaco sendo feito na torcida. E mais impactante ainda foi que depois desse jogo a gente reuniu
E a gente tinha ali, naquele jogo, um atleta que era dessa região. E a família, ele veio para Jacareí para jogar rugby, mas ele era de uma outra região. E a gente foi fazer esse jogo nessa região dele. E a família dele foi lá ver ele. E ele era um dos atletas que estava sendo hostilizado. E a família estava na arquibancada, próximo a essas pessoas que estavam hostilizando o filho dele. E aí, no final, quando a gente reúne ali para fazer o fechamento, a gente chamou essa família, né, a família dele, e eles falaram, né, a gente pediu desculpa por isso ter acontecido, é uma coisa que não estava no nosso controle, fugia do nosso controle, a gente estava super mal com toda essa situação, e eles falaram, cara, fiquem tranquilos, porque a gente já está acostumado com isso, isso é rotina aqui pra gente, e então a gente acaba relevando toda essa situação. Então foi uma coisa impactante ali que a gente teve, porque pelo nível que tinha ocorrido e pela forma como a família via aquilo ali, sabe? Então aquilo foi um momento sobre esse tema que foi bem marcante e que eu carrego hoje por todas as experiências que eu tenho sobre esse assunto, né? Então é algo delicado, é algo hoje que acho que já Eu acho que é não algo tem que mais, não dá para não ter. tem mais espaço para Isso, isso. não tem Não, espaço. não tem mais espaço para isso. Eu acho que o mundo que a gente vive hoje já não permite mais esse tipo de situação. E, infelizmente, a gente continua a ter, sabe? Então, acho que o que está dentro do nosso ambiente, dentro do nosso redor, a gente tenta conscientizar e até modificar quando é possível, mas a gente também precisa ter movimentos mais enérgicos para inibir, coibir e penalizar esse tipo de situação. Concordo contigo. Se você pudesse criar um programa nacional de formação, como seria? A gente hoje não é nacional, né? A gente hoje tem um modelo em Jacareí que vem de algumas ideias de algumas pessoas e que eu pude contribuir com essas ideias e pude contribuir para a concretização desse processo, que é o programa que a gente chama de Centro de Formação, tá? Na realidade, até a minha formação acadêmica, ela tem um pouco esse viés para a formação de talentos, tá? Então, eu tenho um conhecimento... O que você fez, Júlio? Eu fiz Educação Física na USP, só que a minha área de estudo foi a influência da família na formação de atletas. Legal. E então toda essa bagagem, né, científica e acadêmica, a gente pôde colocar ela em prática dentro desse programa que a gente hoje desenvolve aqui em Jacareí, que a gente hoje chama de CDF, que é Centro de Formação, e que tem eixos que vão além dos eixos esportivos, né? São eixos voltados para questões sociais, para questões educacionais e questões de desenvolvimento pessoal. Então, é um programa que, se fosse para replicar a nível nacional, eu replicaria do início ao fim. Tranquilo. Porque dentro das nossas condições e realidades, a gente tem tido sucesso. Entendeu? Lógico que tem como melhorar e potencializar, lógico, sempre vai ter, sabe? Nada é fechado, tudo é mutável. Mas é um programa que replicaria sem dúvida nenhuma, porque ele já tem contribuído para levar atletas para a seleção, como também despertar outras frentes profissionais e não só o rugby para os participantes. Porque acho que é um pouco disso a nossa responsabilidade também, né? Não vender uma ilusão de que vai ser atleta profissional de rugby, porque a vida esportiva ela é curta, né? 30, 35 anos é seu limite. E você precisa, a partir dali, seguir a sua vida. Só que se você deixar para seguir a sua vida depois, pós a sua carreira esportiva, talvez já seja tarde. Entendi. Se você pudesse voltar no tempo, o que diria para o Julião de 14 anos? Que diria para o Julião de 14 anos?
Cara, na realidade é... se- Putz, não sei palavras para... Acho que, cara, segue porque você está no caminho correto, que as suas escolhas, elas vão te proporcionar várias alegrias, vão encontrar, várias pessoas vão cruzar a sua vida, que vai influenciar diretamente no que você vai ser no seu futuro, e que continue a seguir o seu instinto em relação àquilo que realmente te faz trilhar o seu caminho. Sabe? Acho que é algo que pudesse voltar lá atrás e falar, cara, você foi sortudo por seguir esse caminho, por conhecer as pessoas que você conheceu, porque hoje o que você é porque lá atrás você tomou essa decisão de querer mergulhar a fundo no rugby. Bacana. Que conselho você daria para jovens atletas que desejam ter uma carreira como a tua? Cara, ser atleta é um desafio no rugby brasileiro. Sabe? Acho que ser atleta, desculpa, no cenário brasileiro, não no rugby brasileiro, em qualquer esporte. É muito importante você ser resiliente. Acho que você vai receber muitos nãos, você vai ter várias dificuldades. E a resiliência, ela é hoje uma chave importantíssima para que você tenha sucesso esportivo. O sucesso esportivo ele acontece, tá? Hoje a gente tem pessoa, porque às vezes a gente fica falando, né, dessa questão dessas dificuldades e não traz o sucesso esportivo. E o sucesso esportivo talvez não seja jogar na seleção. O sucesso esportivo é aquilo que a gente acredita que seja sucesso esportivo. Entendeu? Então, eu ser campeão brasileiro, para mim, é um sucesso esportivo da minha carreira como atleta. Entendeu? Então, o sucesso ele está atrás daquilo que você realmente pode alcançar. Então, acho que o ponto é a gente ter essa capacidade de ser persistente na nossa trajetória, porque, infelizmente, o nosso país ele não tem uma cultura esportiva, então isso impacta diretamente sobre as oportunidades. Elas existem, mas elas são muito mais concorridas, tá? Mas se você é persistente, você consegue alcançá-las, tá? E que quando as oportunidades aparecerem, abracem as oportunidades. E quando a gente fala oportunidades, o esporte ele abre várias portas e várias oportunidades. Então vão aparecer oportunidades que vão além do esporte. Tá? E vocês precisam abraçar essas outras oportunidades, porque o esporte ele tem um tempo de vida útil. Só que ele vai te colocar várias pessoas no seu caminho, ele vai te colocar várias possibilidades profissionais e educacionais no seu caminho, que se você não aproveitar elas, você vai se arrepender. Então não veja só o esporte como um sucesso de jogar numa seleção, de jogar numas Olimpíadas, de jogar uma Copa do Mundo, porque tudo isso é passageiro. Eu acho que o esporte, a maior contribuição que ele tem são as portas que ele vai abrindo ao longo desses caminhos e que muitas das vezes as pessoas não têm nem a curiosidade de olhar na fresta para ver o que é aquilo. Entendeu? Simplesmente já fecham direto. Não, abre a porta, vai e aproveita a oportunidade. Porque, como eu falei, o esporte ele tem vida curta, entendeu? Só que, além disso, ele pode e vai te trazer muitas felicidades, como trouxe para mim, por exemplo. Você, é a nossa última pergunta aqui. No última não, que eu vou fazer mais uma. Mas essa aqui é: você sente vontade ainda de jogar uma pelada na praia hoje? Cara, a vontade eu sempre tenho, porque um dos meus grandes, não digo sonhos, mas foi poder compartilhar campo com os jogadores que eu ajudei a formar. Então, acho que isso é uma oportunidade que o esporte me proporcionou. Como treinador, eu formar alguns jogadores, algumas pessoas, e conseguir compartilhar campo com elas. Porque acho que isso é um momento único que possibilitou. E é importante você jogar rugby. Sabe? É importante você conhecer o esporte. É muito difícil você ser treinador de algo que você não pratica esse algo, ou não praticou esse algo realmente a fundo. Só que a vida ela não para, né?
Então esse também é o outro lado do desafio, de que hoje, com o trabalho que a gente desenvolve, com o nível que os meninos mais novos hoje estão na categoria adulta jogam, a exigência física para mim, para um menino de 19, 18, 20, 21 anos, é totalmente diferente. Então, vontade eu tenho, até dessas oportunidades que teve, que a gente jogou. Eu nunca joguei uma final de campeonato brasileiro pelo Jacareí Rugby. E a gente já passou por 4 finais e nunca tive a oportunidade de jogar uma final. Então, também são coisas que ficaram. Não me arrependo do caminho que eu fui, mas se tivesse a oportunidade, sim, jogaria. Sabe? Mas hoje, fisicamente, o nível do que a molecada tá, hoje eles batem muito mais doído e a dor é maior e o tempo de recuperação é muito maior ainda do que há 10 anos atrás. Para finalizar, como foi ser tricampeão agora brasileiro com o Jacareí Rugby? Cara, acho que coroa todo um trabalho intenso que é feito de categorias de base, porque a gente foi campeão em 2017, logo no nosso início da trajetória da categoria adulta, então a gente tinha ali um volume maior de jogadores que vinham para Jacareí, não jogadores de Jacareí, tá? Aí nesse meio do caminho, né, a gente teve uma pandemia que teve um impacto muito grande nesse processo de formação. Quando a gente volta em 2021, a gente não teve uma evasão, muito pelo contrário, a gente achava que teria uma evasão maior de jogadores, a gente teve uma continuidade maior desses jogadores. E aí, em 2022, a gente vai para uma final de campeonato, já com um número maior de jogadores de Jacareí, formados nas categorias de base. E aí, em 2024 e 2025, nós somos campeões, né? Então, se a gente pega uma trajetória, uma linha do tempo, isso é reflexo e coroa todo o trabalho que é feito nas categorias de base. E faz com que a gente possa sonhar ainda por mais anos de estar ali brigando por esse título. Porque hoje a gente consegue ter uma retroalimentação desse trabalho e a gente acaba tendo cada vez mais e mais jovens, mais habilidosos, mais talentosos, mais preparados para continuar esse desafio. Então, acho que a gente começa a ter essa transição para a categoria adulta masculina de forma mais cíclica e sustentável para essa questão de títulos, e que a gente tem replicado isso para o feminino. Então, o feminino hoje também já é uma equipe competitiva. A gente, no 15, a gente, em parceria com um outro clube, igual aconteceu com o masculino, que a gente teve atletas de Jacareí indo para outros clubes. No feminino, a gente fez uma parceria com um clube, que é o Niterói, e que fortaleceu muito as nossas meninas. A gente foi campeã paulista esse ano, de 15, e que está seguindo o mesmo caminho de trabalho do que o masculino seguiu. A gente acredita que em breve a gente também tenha sucesso não só no masculino, mas também no feminino, porque é um trabalho diferenciado que a gente faz aqui em Jacareí e os resultados eles vêm acontecendo dentro de campo. Tá? Então, o fato de ser campeão brasileiro, ele sim é um resultado esportivo que condiz ao nível técnico das pessoas ali envolvidas. Obrigado de você ter aceitado o convite de vir falar conosco. Muito obrigado. Eu queria que você deixasse, se você quiser, o arroba os seus contatos e o contato do clube. Boa. Obrigado, Luizão. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigado. Acho que é uma coisa bacana também, porque a gente já participou de alguns outros podcasts, né, e a gente compartilha muito. A gente sempre Júlio que é convidado, Eds que é convidado, mas quando você também começa a convidar outras pessoas do rugby, talvez pessoas do próprio rugby de Jacareí, possibilita ao nosso público conhecer a história do Jacareí de outras perspectivas. Sim. E acho que isso é uma coisa bacana, porque todo mundo, a maioria às vezes conhece a história que o Julião conta, ou que o Eds conta, ou que o Tutu conta, mas tem outras
histórias de outras frentes, de outras óticas que contribuíram também para ser o que o Jacareí é hoje. Tá? Então, acho que é bacana. Então, a gente parabenizo aí você por essa iniciativa. Obrigado. Esse canal aberto aí para o rugby, em especial para o rugby de Jacareí. Tá? Eu não sou uma pessoa muito de redes sociais, mas quem quiser me seguir lá, acho que é Julião_Faria, nem eu sei meu arroba. E a gente tem as redes sociais do Jacareí Rugby, @Jacareí Rugby, que por sinal hoje é o clube com o maior movimento de redes sociais do Brasil. Então, parabéns pro Ícaro, que é o líder dessa área da comunicação, e a gente tem bastante sucesso disso como clube. Então, sigam lá para a gente continuar a ser o clube com o maior número de seguidores e movimento de redes sociais aí do Brasil. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Galera, vou pedir para vocês, finalizando aqui, preciso que sigam, compartilhem, se inscrevam principalmente no YouTube, para que a gente possa trazer mais gente legal para ser entrevistada e para vocês escutarem, tá bom? Obrigado, até mais.